Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico espírita, um momento de aprendizado, reflexão e crescimento espiritual. Aqui, buscamos compreender as lições sagradas da Bíblia à luz dos ensinamentos do Espiritismo, unindo fé e razão para melhor viver o Evangelho de Jesus. Neste estudo, mergulharemos nos símbolos, parábolas e ensinamentos divinos, buscando compreender a presença amorosa de Deus em nossas vidas e o chamado à transformação interior. Prepare seu coração e sua mente, pois a jornada do conhecimento e da espiritualidade nos espera. Vamos iniciar nosso estudo. Boa tarde a todos os amigos da internet e no presencial. Bom, gente, prazer estarmos de volta, né, Marcos? Com a continuidade do nosso estudo. Hoje sim, esperamos terminar o Antigo Testamento com os profetas. Separamos 2 profetas maiores e 2 profetas menores. Uma coisa que, gente, a gente não falou lá no último encontro, né? Quantos são? Nós comentamos, né, que os profetas maiores são os que têm mais escritos e os profetas menores, logicamente, os que têm menos escritos. Mas os maiores são 4, tá? Os menores são 12, ok? Profeta Elias, tem muita coisa sobre ele, né? Nós comentamos muito. Foi um estudo inteiro no sábado passado sobre o profeta Elias. Mas ele não se encaixa nos profetas maiores nem nos menores, pelo estilo de suas obras, porque não era muito de coisas teológicas, né, de profecias em si, a não ser uma ou outra. O que é relatado na vida do profeta Elias são os feitos, são as obras. Tá? Então, não necessariamente escritos teológicos, ok? E nós trouxemos, né, Cris, 2 profetas maiores hoje e 2 profetas menores para balizar o nosso estudo, tá ok? Mas antes, vamos para a nossa leitura inicial. Gente, por conta do tempo, boa tarde. Por conta do tempo, tá? Eu vou só resumir, eu fiz a leitura breve ali, silenciosa, do capítulo 147 do livro Fonte Viva, Refugia-te em Paz, em que é relatado lá em Marcos o seguinte: havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E o Emmanuel vai discorrer sobre isso, dizendo o seguinte: o resumo da mensagem é que na nossa vida cotidiana, nós vamos para um lado, caminhamos para outro, são as incumbências do dia a dia, os nossos desejos, né, os deveres, tudo isso. E muitas vezes nós não encontramos tempo para cultivar a flor da espiritualidade em nossos corações. Abel, boa tarde. Você não estava aqui na internet? Era, né? É onipresente ele. Então, seja bem-vindo. Então, o teor da mensagem, gente, é o seguinte: ele vai dar aqui exemplos que a legislação trabalhista, por exemplo, né, já caminhou bastante na Terra. As máquinas da civilização se modernizaram bastante. Hoje nós temos aí aviões, né? Tecnologia como um todo, não é isso? Os carros muito modernos e tudo mais. As teorias sociais já avançaram bastante também, porém ainda não possibilitaram a paz. Ao contrário, ele diz que nunca houve tanta discórdia, né, como nos tempos atuais, com relação às teorias sociais. Então, o que que ele quer dizer com tudo isso? Que todas as nossas obras, todos os nossos feitos,
Enquanto eles não forem realizados em comunhão com a espiritualidade, com o Evangelho, não vai adiantar muita coisa. A gente vai avançar, é verdade, em alguns pontos, mas vamos sempre chegar a um beco sem saída se nós não considerarmos a espiritualização de nós mesmos. Por isso, ele vai terminar a mensagem dizendo que nós devemos refugiar-nos no templo à parte, dentro da nossa própria alma, porque somente aí encontraremos as verdadeiras noções de paz, de justiça, de amor e de felicidades reais a que Jesus nos destinou. Então ele diz assim, aquilo que Jesus sempre fazia, né, em suas andanças, né, pelo mundo, ele tinha um dia, né, de trabalho, de pregações, de sinais, né? Mas no final do dia ele sempre se refugiava, isolado, né? Ele e Deus, ali para aurir novas forças, para fazer um balanço do que havia sido feito durante o dia, né? E entrar nessa comunhão mais profunda. Então, se o mestre precisava fazer isso, que dirá nós? É isso? Inclusive, é até uma experiência pessoal, já falei para os amigos próximos, é nesses momentos de meditação, geralmente, pelo menos para mim, que vêm as ideias do que fazer, as intuições. Nesses momentos, não é em reunião mediúnica, não é nisso, não é naquilo, não. Nesses momentos em que eu me encontro sozinho com a espiritualidade. Então, acredito que seja um conselho útil. Ok? Vamos elevando o nosso pensamento e o sentimento, a espiritualidade, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Divino Mestre, estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para mais um estudo das Tuas lições, das lições dos Teus emissários, à luz da doutrina espírita, que tanto nos esclarece. Nosso muito obrigado pela oportunidade de, nesse sábado à tarde, estarmos com o intento de compreender mais profundamente as lições bíblicas para que possamos aplicá-las em nosso dia a dia. Poderíamos estar em tantos lugares. Talvez o nosso velho eu estivesse pleiteando, estar fazendo outras coisas, em alguns locais talvez não mais apropriados para nossos novos eus. E nós te agradecemos, Senhor, por este novo momento em nossa nova história. Te agradecemos por nos conduzir em segurança até esta casa espírita, aos amigos da internet. Nós agradecemos a disposição, agradecemos a Jesus a disposição, o intuito, o intento de mergulharmos nas lições bíblicas, à luz da doutrina espírita, para que possamos compreender, para que sejamos compreendidos em nossas próprias dores, em nossas dificuldades, nossas limitações, entender as lições do passado diretamente em nossas vidas do presente, entender o quanto esses emissários de Jesus sofreram por amor ao Cristo e que nós, por nossa parte, também devemos ter a nossa cota de sacrifício em prol da obra do bem no mundo. Diante de tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos a devida inspiração, a devida abertura da mente e também do coração, para que possamos assim assimilar com clareza e com fidelidade as tuas lições. E assim seja. Seus amigos. Bom, e aí, gente, lembram do que nós falamos sobre o profeta Elias? Foi muita coisa, né, Marco? Tinha alguém que não estava aqui? Eu sei que Ramila não estava, Raniela acho que também não, né? Estava online. Então, para quem não estava, eu sugiro depois voltar para ver as lições do profeta Elias, porque nós usamos os atos da vida de Elias para servirem de modelo para os outros profetas. Os atos
por exemplo, de mediunidade, né, do intercâmbio mediúnico. Ele praticou muitas coisas de mediunidade física, por exemplo. Então, nós pegamos uma prática mediúnica de Elias, trouxemos o livro dos médiuns ou o livro dos espíritos como base de explicação para aquele ato mediúnico, que vai servir como explicação para outros atos mediúnicos de outros profetas. Não é isso, Cris? Então, quem não viu a aula, o estudo da semana atrasada, é bom depois dar uma olhada, para não perder nada, tá? Então, a partir desse momento, eu vou apresentar aqui o nosso conteúdo. Bom, gente, alguma dúvida sobre o profeta Elias? Na hora ali surgiram algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos muito bem colocados, inclusive. Ficou ainda alguma dúvida, Mark, com relação àquela questão lá do pessoal lá do Deus Baal? Tá tudo certo? Beleza. Fran, alguma observação? Né? Oi? Seu Francisco, alguma. O senhor entendeu que Elias morreu? Morreu. Desencarnou, porque ele voltou depois em outra pele. Né? Desencarnou. É, exato, teve uma carta, e aí alguns estudiosos, né, falam, ah, não, mas ela foi escrita antes de Elias desencarnar, e outras pessoas dizem que foi uma carta psicografada, enfim. Ou foi uma profecia, ou foi realmente uma psicografia, ok? Então vamos lá para o profeta Isaías. Gente, hoje, tá, conforme eu falei no início, nós vamos ver dois profetas maiores e dois profetas menores. Isaías, tá, um profeta maior, Jonas, um profeta menor. Depois de Jonas, nós vamos para Jeremias, que é um outro profeta maior. E vamos finalizar com Malaquias, um profeta menor. Ok? Então, o que, é que nós podemos falar de Isaías? Alguém já ouviu falar, pessoal, do profeta Isaías? A gente vê muito o nome, né? Ah, como é teu nome? Ah, meu nome é Isaías. Mas de onde vem o nome Isaías? Era um profeta do Antigo Testamento, chamado profeta messiânico. Por quê, gente? Messiânico vem de quê? Messias. Quem é o Messias? Jesus. Então, por que Isaías é chamado de um profeta messiânico? Exato, porque o foco dele, né? Entre outras coisas, mas o foco mesmo foi prever a chegada do Messias. Inclusive, lá em Isaías, capítulo 53, ele vai narrar todo o processo de crucificação de Cristo, ou do Cristo, tá certo? Isaías, além, né, dessa visão messiânica, desse foco messiânico, ele tinha também, claro, a visão da glória de Deus no templo de Israel, né, que é uma característica em comum para todos os profetas, nessa glorificação de Deus. Então não dá para a gente considerar só o aspecto messiânico de Isaías sem considerar também o aspecto da pregação fazendo referência à glória de Deus. A gente sempre percebe, né, nos profetas essa preocupação em juntar primeiro, né, a glória, a glorificação de Deus e depois aí o que vai efetivamente balizar a missão individual de cada um. Boa tarde, Edson. O que vai balizar a missão individual de cada um naquele momento social, né, em que eles estavam inseridos, tá? Como mensagem central, o profeta Isaías traz a justiça social, também uma característica em comum entre os demais profetas, e a redenção espiritual. Ele traz a mensagem de esperança e de renovação, outra característica, né? Fazendo críticas à hipocrisia, à justiça social, né? Pregando a justiça social e o culto sincero a Deus, certo? Tem um aspecto interessante também que
com relação à mediunidade em si, o profeta Isaías, ele colocou advertências sérias sobre o contexto ali da comunicação com os espíritos naquele momento, inclusive falando sobre os falsos profetas. Certo? É isso que a gente vai ver na advertência contra os adivinhos, tá? Essa é a visão geral do profeta Isaías, mas como nós, né, fizemos no último encontro, hoje também nós vamos ler a nossa apostila, porque aí tem pontos importantes que nós precisamos nos atentar, certo? Na apostila de vocês vai estar provavelmente na página 33, item 2.2.3. 2.2.3, ok? Então Isaías ele vem em que período? A gente, né, lembra que Elias ele veio 900 anos antes do Cristo, né? A gente vai fazendo essa linha agora decrescente porque é antes de Cristo, né? Então 900 anos antes do Cristo veio Elias. 700 anos antes de Cristo veio Isaías, certo? Então nós temos uma diferença de quanto tempo? De Elias para Isaías? 200 anos, aproximadamente. Ok, gente? Gente, é tão pouco tempo isso, porque se a gente for observar, a doutrina espírita não tem 200 anos. Já pararam para pensar nisso? Doutrina espírita a gente fala, né, como corpo de ensinamentos codificados por Allan Kardec, não como lei divinas, né? Mas a doutrina espírita na Terra não tem 200 anos. É um bebê. A doutrina espírita é um bebê. E a diferença temporal entre Isaías e Elias é essa de 200 anos, tá? Na Bíblia, o livro de Isaías vem depois do livro de Eclesiastes, tá? E antes do livro de Jeremias, só para a gente se basear. Tem uma coisa que nós falamos no livro de Eclesiastes, todo mundo lembra daquela passagem assim: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Não é isso? Todo mundo conhece essa passagem do livro de Eclesiastes. Mas pouca gente conhece uma passagem que está lá que fala do cordão de prata, do fio de prata, que a doutrina espírita traz, especialmente na obra de André Luiz, né, falando desse fio semimaterial que une o perispírito ao corpo físico, não é, Cris? Isso está descrito, curiosamente, no livro de Eclesiastes, tá certo? Que vem antes do livro de Isaías. Quer falar alguma coisa? Não? Beleza, gente? Então, virando a nossa página aí, nós vamos relatar algumas passagens do livro de Isaías, tá? Que vão dar margem para alguns comentários importantes que nós precisamos fazer à luz da doutrina espírita. Então, no terceiro parágrafo, nós temos o seguinte. Do terceiro parágrafo da segunda página, na página 34. Em suas mensagens, Isaías convocou o povo ao arrependimento, denunciando a hipocrisia religiosa e as injustiças sociais. Enfatizou que o verdadeiro culto a Deus está ligado à prática da justiça e ao cuidado com os necessitados. E apresentou uma promessa de um Messias que traria luz às nações, libertando a humanidade da opressão espiritual e social. Então, gente, como nós podemos, hoje no século XXI, por exemplo, dizer que a gente adora a Deus, se nós não temos a capacidade de sermos tocados pela dor do mais necessitado? Como eu posso dizer que eu amo Deus, que eu amo a Jesus, e eu não movo um dedo para promover uma justiça social ao redor de mim? Não estou falando da gente mudar o Brasil, não. Mudar o mundo, não. Mas mudar o nosso entorno. A gente, pelo menos, se não tem um recurso financeiro, fazer uma prece por alguém que a gente sabe que está em necessidade física ou espiritual. Então, como eu posso adorar a Deus, amar a Deus, se eu não
busco fazer o mínimo para os irmãos que me cercam. Então, Isaías, ele dizia isso. Não há como adorar a Deus sem promover a justiça social. Não é isso, Cristo? E aí ele vai chamar atenção para a vinda do Messias, tá? Conforme o próximo parágrafo vai nos mostrar, Isaías profetizou o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isso aí está em Isaías 7, capítulo 14. Na visão do Messias, como príncipe da paz, tá? Isaías descrevia Jesus como um servo sofredor. Então, gente, nós estamos falando de uma realidade, de algumas profecias que foram escritas 700 anos antes de Jesus nascer. E ele já falava que a virgem daria à luz a um filho, e que esse filho seria o Messias, chamado de o príncipe da paz e o servo sofredor. Então, pegando, né, fazendo essa ponte com o nosso estudo passado, pegando esta profecia de Isaías, como nós denominamos esse fenômeno mediúnico? Mediunidade o quê? Não. Vidência é você ver um espírito aqui e agora. É a clarividência. Mediunidade profética ou de pré-ciência. Tá certo? É esse tipo de mediunidade aqui. Profética ou de pré-ciência. Eu entendo porque Marco falou vidência, porque a gente fala muito dos videntes, né? Ah, o vidente vai prever o futuro. Na verdade, vidência é você ver os espíritos, né? Ou qualquer coisa do plano espiritual. Então, esse tipo de mediunidade de profecia é profética ou de pré-ciência. Outra que estava na internet que chegou aí, ó. Seja bem-vinda. Entendemos, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Bom, próximo parágrafo, né? Isaías vai prever, né, o nascimento milagroso. Aliás, realmente esse parágrafo foi ali. Além disso, o profeta destacou a infinita compaixão de Deus, né, através da redenção do seu povo. Isaías aceitou a sua missão profética com coragem. Suas palavras continuam a inspirar hoje, com os exemplos de dedicação, a busca pela justiça social e a própria descrição de Jesus, né, feita por Isaías, como realmente um redentor da humanidade. Outra passagem muito conhecida na obra de Isaías, todo mundo posta isso no Instagram, impressionante. Impressionante. Mas talvez nem todo mundo se atente para o significado profundo disso aqui. Fazendo o link com a nossa mensagem inicial, né, do Emmanuel, é preciso, gente, que além de ler, além de postar, é preciso que nós internalizemos. Inclusive, a doutrina espírita vai nos dizer que é preferível não ler tanto, né, e internalizar mais do que se lê. Porque às vezes a gente tem a tendência de devorar os livros, devorar as obras, mas daqui a 2 meses a gente não lembra mais o que foi que leu, a gente não internalizou aquilo que leu. Então, essa passagem que nós vamos ler agora é um exemplo disso. Na página 35, Isaías vai dizer o seguinte, ó. Não temas, né, no intercâmbio mediúnico, Jesus falando com Isaías, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Então, uma passagem que todo mundo conhece, né? Eu te tomo pela tua mão direita, não temas, eu vou te ajudar. E todo mundo posta isso. Mas será que nos nossos momentos de dificuldade a gente realmente lembra disso? A gente realmente lembra que Deus ele vai ajudar a gente? Que nós nunca estaremos abandonados?
Nunca estaremos desamparados. Será que a gente realmente lembra disso? Fico alerta, tá? Então, quando a gente vê assim alguém postando, não temas, eu te tomarei pela tua mão, te ajudarei. É lá de Isaías, certo? É do profeta messiânico. Além disso, é necessário que falemos de uma citação de Isaías, que muitas pessoas se utilizam mais uma vez para tentarem condenar a prática mediúnica. É um erro, não diria que um erro, mas uma mudança proposital na tradução. E a gente já falou sobre isso no início do nosso estudo, que as traduções elas sofreram alterações ao longo do tempo, e que uma palavra, uma vírgula, pode mudar todo o sentido do texto, todo o significado. Por isso é importante a comparação, né, entre as versões da Bíblia. E aí nós vamos perceber que uma fala uma coisa, outra fala outra, né? E aí a gente tem que buscar qual é a versão mais fiel ao original. Porque, olha, 100% fiel é muito difícil. Mas qual é aquela mais fiel, a mais recomendada, pelo menos, tá? Pelos estudiosos. Então, essa passagem que nós vamos ler, lá em Isaías capítulo 8, versículo 19 a 20, aparentemente condena o intercâmbio mediúnico, porque em algumas traduções bíblicas vai aparecer o seguinte: quando, pois, vos disserem, consultai os médiuns e os adivinhos. Médiuns? Primeiro, médiuns? Será que Isaías escreveu isso aí? Hein, Abel? Não, né? Porque médium vem no século XIX, meus amigos, a palavra. Ah, mas. Então, olha só, mais uma mediunidade de profecia aqui, né, Cris? Se ele realmente fosse escrever essa palavra médium. Então, é claro que alguém colocou aí, mas vamos lá. Não consultai os médiuns e os adivinhos, que chilreiam e murmuram. Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então, quando a gente lê isso, fala, meu Deus, está todo mundo aqui condenado. Né? Todo mundo condenado. Só que quando nós vamos nos aproximar da tradução original, e quem nos orienta muito sobre isso é o professor Severino Celestino, e nós mais uma vez recomendamos a obra, analisando as traduções bíblicas, em que ele vai deixar muito claro tudo isso, nos aproximando do original, o texto é o seguinte: se vos disserem, ide consultar os espíritos e os adivinhos, os cochichadores e os balbuciadores, não consultará o povo os seus deuses, com D minúsculo, e os mortos a favor dos vivos? Então, ele faz uma pergunta. A instrução e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente não nascerá para eles a aurora. Perceberam a diferença? Ele está dizendo aqui o seguinte: o povo pode consultar os mortos. Porém, se eles não falarem de acordo com esta palavra, que é a instrução e ao testemunho, eles estão ainda nas sombras. É isso. O que o apóstolo João, já no Novo Testamento, vai dizer também, com outras palavras, mas vai dizer a mesma coisa. Quando João vai dizer assim: não acrediteis em todos os espíritos, porque nem todos falam em nome de Deus. É a mesma coisa, com outras palavras. Certo? Então, é muito delicado, gente, a gente pegar uma condenação como essa, né? Aparente condenação. Diz aqui, ó, tá vendo? Se a gente não consulta outras traduções, outras versões, aí a gente vai perceber a diferença. E de acordo com a nossa maturidade espiritual, a gente julga
se aquilo ali faz sentido ou não. Ok? Ok, né? Alguma dúvida com relação a isso? A essa, Patrícia, essa aparente divergência? Não, né? É só consultar. Tá? O curioso é que ele fala aqui: não consultará o povo os seus deuses com D minúsculo e os mortos a favor dos vivos, e aí nós compreendemos a época, né, que os desencarnados eram considerados semideuses, entre aspas, deuses com D minúsculo, porque no próprio Velho Testamento está escrito: sois deuses. Né? Jesus até vai fazer referência a isso. Então, sois deuses. Então, no Velho Testamento está escrito isso. Não é uma comparação ao próprio Deus, até porque a palavra está com D minúsculo. Mas no sentido de que eles estariam já acima da humanidade comum encarnada. Tá? Num patamar já assim. Tá certo, gente? Só estou falando isso para que não fique nenhuma dúvida. Tá? E para que ninguém ache que a gente aqui na doutrina espírita considera os desencarnados como um Deus. Não é isso. Certo? Não é isso. E na página 36, eu não vou ler todo o capítulo aí, mas nós colocamos boa parte do capítulo 53 de Isaías, porque nesse capítulo está a descrição da crucificação de Jesus. Nós estamos falando de 700 anos antes do Cristo. E aí ele já descreveu a crucificação de Jesus. Por exemplo, a partir do versículo 5º, ele vai dizer: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Olha aí. Eu fico imaginando os mestres de Israel, conhecedores dessa profecia, que sabiam que isso ia acontecer, muito provavelmente, diante daquele quadro de flagelação de Jesus, como não lembraram disso? Como não? Ou muitos lembraram, mas já era tarde, naquele momento. Não se podia mais voltar atrás. Porque tão apegados, né, à letra da lei e às profecias do Velho Testamento, claro que eles sabiam disso. E aqui, quem tiver a curiosidade de ler o capítulo inteiro, vai estar descrito que os malfeitores jogaram sorte sobre as vestes do Messias. Exatamente o que aconteceu. Que ele iria ser trespassado por uma lança, a lança da iniquidade. Exatamente o que Longinos fez, né? O soldado romano com a lança. Então estava tudo escrito, gente. Estava tudo escrito. 700 anos antes. Então esse é o resumo da obra de Isaías. É claro, gente, isso aqui é um sobrevoo lá do alto. Quem tiver interesse, mergulhe na obra de Isaías. Mas em termos gerais é isso. Culto verdadeiro a Deus, através da justiça social, através da promessa de redenção, através do Messias que seria moído por nossas iniquidades, e também uma reafirmação da prática mediúnica saudável. Ok? O melhor de se mergulhar em Isaías é que quando você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar 400 passagens referentes ao livro de Isaías. Muito bom, porque o Novo Testamento está personificado em Jesus, né? E quem mais se referiu a Jesus dos profetas foi o próprio Isaías, né? Mais até do que João. Ok, gente? Podemos passar. Então Isaías é um profeta maior ou menor? Maior.
número de escritos. Só isso. Quem escreveu mais é considerado profeta maior. São 4. Quem escreveu menos, profeta menor. São 12. Ok? Isaías, um profeta maior. Vamos agora para um profeta menor. São 2 de cada que nós escolhemos aqui, para não ficar muito extenso, tá? Então vamos para o profeta. Jonas, adoro. Adoro a história de Jonas. Por quê? Quem aí já ouviu falar da história de Jonas, gente? E aí, Gabriel, uma característica aí da história de Jonas? A baleia, é isso aí. Curioso é que não tem escrito baleia no texto. Né? Mas a gente... Tem livrinhos infantis, né? Que retrata como se fosse uma outra alegoria, uma outra história, mas que no fim é a mesma história dos dois. Até também, se a gente for pegar a narrativa do Éden, né? Da queda do Éden, não está escrito em lugar nenhum que era uma maçã. Está escrito que era um fruto. Né? E a gente colocou a imagem de uma maçã. Mas vamos lá. O que fala da história de Jonas? Muita gente conhece como a história da baleia. Então, em primeiro lugar, em que época viveu Jonas? Mais ou menos na mesma época de Isaías, tá? 790, 740 antes de Cristo, ok? Seus elementos literários formam um belo poema. Um poema, uma história, uma parábola. O problema está quando nós queremos colocar ao pé da letra. O nosso velho equívoco de nos perder nas palavras. Estava conversando com a Cris antes de começar aqui o nosso estudo, falando das cartas de Paulo, tão mal interpretadas hoje em dia pela nossa teologia, porque as pessoas ficam brigando com as palavras. Porque uma hora Paulo diz que nós somos salvos pela graça, outra hora ele diz que nós somos salvos pela fé, sem entender que é a mesma coisa. Ele só muda a palavra, mas a ideia é a mesma. Aqui com Jonas, nós ainda nos apegamos à letra, achando que é um relato histórico, quando na verdade é uma parábola semelhante às parábolas que o Cristo mesmo contava. Acredito eu que se o Cristo não dissesse que era parábola, a gente estava até hoje procurando os personagens das parábolas. Né? Então ele dizia, é uma parábola, ok? Então vamos lá, item 2.2.4, certo? Vamos analisar a parábola. Gente, o livro de Jonas ele é bem curtinho. É uma delícia de ler, inclusive. É uma delícia. Você dá para ler em 20 minutos, se não menos. Tá? Nós vamos relatar aqui a história que ocorreu né, nesse relato mesmo de Jonas, tá? Para identificarmos a profundidade desta parábola. E que se a gente ficar apegado ao peixe, à baleia, achando que aquilo ali realmente aconteceu, a gente perde o significado espiritual da parábola. Perde completamente. Porque a gente fica procurando o Moby Dick, procurando a baleia e não entende a profundidade espiritual disso aqui. Tá certo? Então vamos lá. Analisemos a parábola, página 37. Na linguagem simbólica do Antigo Testamento, Deus chamou Jonas para pregar arrependimento à cidade de Nínive, capital do Império Assírio, conhecida por sua crueldade e práticas idólatras. Está lá em Jonas, capítulo 1. Gente, só para a gente contextualizar, Jonas, ele nasceu em um lugar que hoje é a Palestina, né? E que o povo assírio, cuja capital era Nínive, era inimigo desse povo que Jonas, né, desse lugar que Jonas nasceu. Então Jonas tinha muita mágoa do pessoal da cidade de Nínive, certo? Ele tinha mágoa daquela turma, ele não queria pisar lá. Ele não queria, tá? Então o que acontece?
Na parábola, Deus chega para ele e diz o seguinte: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, que era uma outra cidade no sentido oposto. Certo? E aí ele desceu para o porto de Jope e achou um navio. E entrou no navio. Ok? Então, o que é que nós já identificamos aí nesta parábola? O Senhor chama Jonas para uma missão e ele vai para o lado oposto. Será que isso acontece com a gente? Algumas vezes, né? Algumas vezes. Tá? Então, aqui ele vai para o lado oposto e aí a história continua. Ele desce para um porto, tá? Lá em Jope, e entra no barco. Tá? Entra no navio. Sua relutância, na página seguinte, vai dizer assim, sua relutância reflete os desafios internos de aceitar uma tarefa divina que contradizia seus sentimentos pessoais. Ele não queria ir a Nínive. Semelhante a Jonas, quantas vezes nós adotamos a fuga ao sermos chamados por nosso Senhor? Cabe a reflexão. Tá? A parábola continua da seguinte forma: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. E os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas, tudo que estava no navio para aliviar o seu peso. O que nós podemos interpretar desta passagem? Só para a gente pegar a riqueza do texto. Quando eu fujo da vontade do Senhor, o que vem sobre minha vida, gente? Tempestades. Não em forma de provações. Tempestade de provação é outra coisa. Isso aqui é tempestade de lei de causa e efeito mesmo. Quando eu fujo, por exemplo, poderia estar na casa espírita, na igreja, no culto, enfim, mas estou enchendo a cara por aí. Fugindo, né, daquele propósito que eu fui chamado. O que provavelmente vai acontecer no meu futuro? Tempestade. E o que nós vamos fazer para aliviar? As pessoas que nos cercam, que gostam da gente, o que essas pessoas vão fazer? Vão tirar o excesso de peso, vão tirar as cargas negativas, vão tentar ajudar de toda forma. Só que na continuidade da parábola, o que Jonas faz? Está aí em negrito. Ele desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Gente, o navio estava a ponto de se quebrar e Jonas estava dormindo um sono profundo. O povo tudo jogando as cargas fora, aquele fuzuê e Jonas dormindo um sono profundo. Cabe aqui a seguinte observação: esse sono de Jonas não é comparável ao sono do Cristo na tempestade no mar da Galileia, em que Jesus estava dormindo no barco enquanto os discípulos estavam a ponto de parir um filho. Ali, o sono de Jesus demonstrava confiança na providência divina. Ele sabia que ele não ia perecer ali. O sono de Jonas, não. Aqui na parábola, o sono de Jonas denota o quê? Tô nem aí, né, isso? Tô nem aí. Eu tô fazendo mesmo as bobagens, eu tô anestesiado. Eu tô inconsciente do mal que eu tô causando a mim mesmo e aos que me cercam. É esse o sono denotado na parábola. Aí o que acontece depois? O capitão do navio... Ei, Gonçalo, às vezes eu comparo esse sono do Jonas
aquele nosso mesmo, quando a gente está cheio de problema, não sabe o que fazer nem como resolver, aí diz, eu não posso resolver, vou me deitar, vou descansar, vou pensar. Ou seja, de alguma forma está ignorando o problema. Mas importante, né? Salientar que não denota confiança. Porque às vezes a gente fala assim, eu não posso resolver, eu entrego. Ok, mas não foi essa a atitude de Jonas, né? Foi assim, eu não posso resolver, eu não estou nem aí. Eu estou pouco me lixando. Irresponsável, um sono irresponsável, né? Inconsciente. Aí o que acontece no decorrer da narrativa? Desce o capitão do navio e diz assim, o que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Quem é o capitão, gente? Hã? A consciência. A consciência. A consciência começa a bater. Certo? E diz assim, o que você tem? O que você está fazendo da sua vida? Está aí tudo fora do lugar. Está tudo desordenado. E você está dormindo. Inconsciente, irresponsável. Levanta, haja. Volte para Deus, clame o seu perdão. Alguma dúvida, gente, com relação a isso? E aí a narrativa continua dizendo, né, que todo mundo ali vai se esforçar para que a situação melhore. E aí Jonas, finalmente, quando é perguntado, ele diz assim, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra seca. Aí os marinheiros, mas você está fugindo de Deus, meu Deus, como é que você fez um negócio desse? Né? E Jonas diz assim, pois me lancem ao mar. Porque quando vocês me lançarem ao mar, a tempestade vai se acalmar. Pode ser. Ou até mesmo outras pessoas que nos cercam, que estão conosco na lide diária. Certo? Mas é uma parábola sujeita a interpretações. Mas o ponto central, quando ele pede, Ravel, para a gente ser lançado ao mar, ou que lancem ele ao mar, o que ele está assumindo com essa atitude? Porque ele estava dormindo, a consciência o acordou. Diz assim, ó, agora volte para Deus. Pois tá bom, pois agora me lance ao mar, que a tempestade vai se acalmar para vocês. O que ele está assumindo com essa atitude dele? Ele está assumindo as consequências dos próprios atos. Certo? Ele não sabia o que ia acontecer, ele só sabia que ele merecia ser lançado ao mar, porque ele já estava consciente dos seus atos. Ele já tinha acordado. E aí, os marinheiros ficam meio temerosos. Assim, mas nós vamos te lançar ao mar? Mas será que é certo isso? Nós não vamos ser castigados? Não, me lancem. E aí os marinheiros pedem a Deus piedade. Nós não queremos matar uma pessoa, mas lá vai. Me lance. Quando Jonas é lançado ao mar, a tempestade se acalma para os marinheiros. Ok? Isso vai denotar o quê, gente? Nós podemos ajudar na salvação uns dos outros, na redenção uns dos outros. Mas, efetivamente, às vezes é preciso lançar os nossos amores ao mar. O que é isso? É deixá-los à própria sorte? Não. É estarmos conscientes do que vai vir a seguir. Por mais que nós lancemos as pessoas ao mar, nós sabemos que Deus cuidará delas. E o que é lançar ao mar? É confiar na lei de causa e efeito e na atuação da providência divina. Às vezes eu me apego tanto a uma pessoa e chega um momento, por exemplo, que aquela pessoa desencarnar. Se eu ficar com aquela pessoa no meu barco, vai perecer os dois. Quantos exemplos nós temos disso? De pessoas que têm um amor que desencarna e aí a pessoa, algum tempo depois, perece junto. Algumas até suicidam. Porque não tiveram a atitude de lançar aquela alma ao mar. Confiar na providência divina.
Não é isso, Cris? Aí beleza, eles lançaram ao mar e a tempestade se acalmou, só que Jonas estava no mar. E aí o que acontece? Aí Deus envia um peixe grande. Um peixe grande. Não está escrito baleia, certo? Mas está escrito um peixe grande. E todo mundo sabe o que aconteceu. O peixe grande vai lá e pega Jonas, engole Jonas. E Jonas passa quanto tempo na barriga do peixe? 3 dias e 3 noites. É isso? 3 dias e 3 noites. Aqui está, gente, um ponto, um dos principais da parábola. O que denota esse período de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Isso. Vamos pela ordem cronológica. Jonas primeiro fugiu da vontade de Deus, de maneira irresponsável. Depois, né, desceu aos porões do navio quando o bicho começou a pegar, foi dormir, certo? Depois foi lançado acordou, né? A consciência o acordou, foi lançado ao mar, já consciente dos seus equívocos, e agora ele vai entrar no período de reflexão. É o ventre da baleia. O que, em outras histórias bíblicas, pode também ser narrado através de um período de deserto, de um período de solidão. Para Jonas, foi um período na barriga do peixe. Um período em que você fica mais isolado, mais quieto, se refazendo. E lá ele fica orando nas entranhas do peixe, ele fica orando a Deus, pedindo perdão pelas suas faltas e a oportunidade de mudar de vida. Aí o que acontece? O peixe vai na areia, né, e vomita Jonas. Ele vomita Jonas. E a partir dali, Jonas toma efetivamente o caminho para Nínive. Finalmente, ali, ele aceitou a sua missão e foi para Nínive. Não poderia ser bem mais fácil se ele tivesse ido no início? Poderia. E para a gente? Se a gente tivesse aceitado o nosso chamado desde o início? Aí, às vezes, a gente precisa passar por coisas que a gente, no planejamento reencarnatório, não necessitaria passar. Talvez seja por isso que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Porque se ele tivesse ido direto, talvez não tivesse sido tão conturbado. Pois é. Seria, Paulo. Se Paulo tivesse seguido o planejamento reencarnatório desde o início, não seria mais fácil para ele? Aí Paulo vai fazer um bocado de bobagem, né? Ainda quando Saulo precisa sofrer um bocado para poder quitar as dívidas. Elias decapita, no futuro precisa ser decapitado. Então, assim, a gente tem a mania ainda, né, Marco, de conturbar um planejamento que é sempre mais fácil, né? Então. E Jonas finalmente aceita a sua missão e vai para Nínive. Beleza, eu tenho que ir para Nínive, eu vou. Só que Jonas não gostava de Nínive. Ele não gostava. Então, quando ele escuta o que ele tem para falar para o povo de Nínive, ele fica feliz. Por quê? O que Jonas ia falar para o povo de Nínive? Ninivitas, se vocês não se arrependerem, em 40 dias Deus vai destruir tudo isso. Então, para ele estava realizado. O que ele queria mais era que o circo pegasse fogo, que ele detestava aquele povo. Se vocês não se arrependerem, Deus vai acabar com tudo aqui. E sai pregando. Só que ele não contava com uma coisa. O povo se arrepende. E aí é descrito na parábola, certo? Que Deus, vendo o povo se arrepender, se cobrir de cinzas, de saco, significando que a mudança de postura, né? Tudo uma grande história, uma grande parábola. Deus, ele diz assim, não. Então, o povo não tem mais a necessidade do castigo pela lei de causa e efeito. Não tem mais essa necessidade. Aí,
Calma. Aí Jonas, é o seguinte, quando ele prega para a cidade, ele sai da cidade, né? E vai ao oriente, ao leste, para assistir tudo. Ele vai assistir Deus acabar com a cidade. Ele estava contando com isso. Só que nada acontece. Porque o povo se arrependeu. O rei de Nínive se arrependeu. Aí, ele arma uma barraca para ele, está no texto, tá? Eu estou contando aqui com as minhas palavras, mas isso está no texto. Ele arma lá a barraca para ele e fica esperando. E nada acontece, e nada acontece. E ele começa a ficar zangado, a ficar chateado, porque Deus não destruiu a cidade. Aí um dia, nasce uma plantinha, uma aboboreira, né? E nasce e vai dar sombra em Jonas, na cabeça de Jonas. Só que durante a noite, a planta morre. Deus manda os vermes comerem a planta. Quando Jonas acorda com o sol na cabeça e não vê a planta, aí no texto diz que ele vai desmaiar por causa do sol. Quando ele acorda de novo, ele acorda brabo da vida. Mas não é possível. Eu mereço morrer mesmo. Nada para mim dá certo. Até uma planta que estava me fazendo sombra. Agora eu não tenho mais direito nem a isso. E começa a brigar com Deus. Será que a gente faz isso? Aí Deus, né, na parábola, finalizando, né, e vocês podem achar isso na página 40, Deus vai dizer o seguinte, 41, Deus vai dizer o seguinte: tivesse, Jonas, tu compaixão da aboboreira, na qual você não trabalhou, você não a fez crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então você está com compaixão de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro, e eu não posso ter compaixão dos meus filhos? Qual é a lição aí? São duas. Primeiro, a lição de Nínive. O arrependimento sincero traz o quê? Mudança de postura e, consequentemente, a nossa redenção. Talvez tivesse um grande problema, uma grande expiação para a gente ali na frente. E se eu mudo de vida hoje, se eu consigo já trabalhar no bem, talvez aquela expiação não seja mais necessária para os meus caminhos. Pedro vai falar isso. Em uma de suas epístolas, ele vai dizer: o amor cobre a multidão de pecados. Certo? Então, a primeira lição aqui dessa parte final da parábola de Jonas é: o arrependimento, a mudança de postura, traz alívio para os nossos caminhos, independente do que a gente tenha feito. Certo? A segunda lição é a nossa postura para com Deus. Como é que eu digo que eu adoro a Deus e eu não tenho piedade, compaixão dos meus irmãos? O livro dos Espíritos, em sua questão 1000, vai dizer o seguinte: de que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens se conserva o seu orgulho? Serve de quê? De nada. De nada. Então eu me vejo em Jonas muitas vezes. Quantas vezes eu já fugi da vontade de Deus para a minha vida? Quantas vezes? Quantas vezes eu já pedi para ser lançado ao mar? Quantas vezes eu já dormi no sono profundo da minha inconsequência? Quantas vezes eu já fui, por misericórdia, vomitado numa praia para ir cumprir alguma missão? E quantas vezes, no cumprimento da minha missão, eu troquei as bolas?
e quis, na verdade, que o outro perecesse de alguma forma. Quantas vezes já aconteceu isso conosco? Então, essa parábola de Jonas é muito significativa para todos nós. Agora, fica difícil nós aprendermos o significado, que é grandioso, se nós ficarmos atados à letra, como se fosse um relato histórico. Que alguém veio lá e realmente foi engolido por um peixe, tal, foi vomitado. É ou não é, Fran? Fran? O que é que você acha? Alguém quer falar, Cris? Pessoal da internet, se alguém tiver alguma dúvida com relação à parábola de Jonas, pode falar. Alguém aqui tinha visto a história de Jonas como uma parábola? Já conhecia como uma parábola? Tá vendo? Todo mundo achava que era uma história literal. Tem, total. Livre-arbítrio dele, né? Porém, o nosso livre-arbítrio traz consequências. Não é isso? Quais foram as consequências para Jonas? Primeiro a tempestade, depois ser jogado ao mar, depois ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, e depois ser vomitar. Né? Então foram consequências graves, né? Que denotam aí as consequências do nosso livre-arbítrio. E até dificultar a vida de outras pessoas devido à escolha dele, né? E foi o que ele fez. Que todos aqueles que estavam no barco estavam sofrendo, perecendo por uma escolha dele. Perfeito. Né? Inclusive, Cris, o Cristo ele vai fazer referência a essa parábola de Jonas, né? Citando os 3 dias que ele ia passar entre a crucificação e a ressurreição, ele vai dizer semelhante a Jonas no ventre da baleia, né? 3 dias. Então aí. Jonas, encerrado, Patrícia? Agora vamos para Jeremias e Malaquias, terminando o Velho Testamento. Jeremias, um profeta maior. Gente, por que Jeremias é o profeta maior? Porque ele escreveu muita coisa, especialmente o livro de Lamentações. Olha o nome do livro, Ravel, Lamentações. O que denota para a gente? O que Jeremias mais vai falar, gente? Jeremias, tem um filme muito bom sobre ele, sobre o profeta Jeremias. Ele vai fazer profecias com relação a um cativeiro que o povo de Israel iria sofrer perante a grande Babilônia. Certo? Ele vai dizer o seguinte: o resumo de Jeremias é esse. Olha, o povo de Israel se desviou da aliança, se desviou da lei de Deus. O que vai acontecer é que o povo da Babilônia vem cá para capturar o povo de Israel. Nós vamos ser escravizados por muitos anos, como consequência do desvio, mas no futuro a aliança será restaurada. Esse é o resumo. Só que tem um problema. Quando você vai falar isso para um povo e um rei, vai dar problema. Porque você chega para o rei e vai dizer assim, olha, nós vamos ser escravizados. Não tem jeito. É a vontade de Deus. A Babilônia vem aqui e vai ganhar do nosso exército e nós vamos ser levados escravos. Então, evidentemente que Jeremias arrumou muitos problemas. Novidade, né, com os profetas? E tinha que ter sangue no olho. Só que, assim como a maioria dos outros profetas, Jeremias, no princípio, relutava. Ele relutava. Porque ele não se via como um profeta. E aí existe uma frase muito conhecida de Jeremias que diz assim: o Senhor falando para ele: antes de tu seres formado no ventre de tua mãe, eu te constituí profeta das nações. Isso denota o quê, gente? Pré-existência da pré-existência da alma. Pré-existência da alma. O Senhor está dizendo, olha, antes de você ser formado, deste corpo ser formado, eu já tinha te escolhido como profeta.
planejamento reencarnatório para a existência da alma. Mais um exemplo disso. Certo? Então, Jeremias ele já nasce com essa missão, tá? E ainda ali muito jovem, ele vai ter seus primeiros contatos mediúnicos, certo? Falando, repito, principalmente desse julgamento da lei divina, que seria esse período de escravidão pela Babilônia, mas além dele, uma promessa de renovação em uma nova aliança. Desta vez, não mais gravada em tábuas de pedra, mas nos corações. Está lá em Jeremias, capítulo 17. Quem faria essa nova aliança nos corações? Quem faria, gente? Quem é que seria responsável por fazer essa nova aliança nos corações humanos? Jesus. Então aí ele está se referindo também à vinda do Messias para fazer essa aliança. Não mais em letras, em tábuas de pedra. Jesus não escreveu nada. Mas nos corações humanos. Ok? Além disso, desse viés, né, da obra de Jeremias, ele fez também um alerta importante sobre os falsos profetas. Dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, não deem ouvidos às palavras dos profetas que estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões de seus corações, e não o que vem da boca do Senhor. Então ele está falando aqui sobre os impostores, sobre os charlatães. O que está descrito também no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21. Relembrando as palavras tanto de Jeremias quanto de João Batista, de João Evangelista, falando sobre os falsos profetas, não só os falsos profetas da carne, mas também, em maior número, os falsos profetas da erraticidade, os espíritos. Os espíritos podem ser falsos profetas? E aí? Sim. Como nós identificamos, meus amigos, a atuação de um falso profeta da erraticidade? Pelas palavras, mas como? Assim, o que geralmente os falsos profetas da erraticidade eles falam, a gente identifica que tem alguma coisa errada. Primeiro, a discórdia. Geralmente eles pregam o isolamento. Isso é uma mensagem do Espírito Erasto nos informando sobre isso. Eles pregam o isolamento, assim, não. A casa Allan Kardec vai ter que ser só ela. Olha, não chame nenhum palestrante de outra casa, não chame ninguém de outra casa, se isole. Só a casa Allan Kardec presta. É um sinal de um falso profeta da erraticidade. Outro sinal. Colocam coisas místicas. Ah, não, aqui o Allan Kardec tem que fazer o quê? Bota uma cruz de Davi aqui, uma estrela de Davi aqui, umas velas aqui, ó, para quando as pessoas entrarem. Só entra ali quem tiver uma vestimenta especial, certo? Então eles trazem esses aspectos místicos. É uma outra característica forte dos falsos profetas. E outra característica é a fascinação sobre os médicos. A gente diz assim, não, mano, você é o médico que eu sou Jesus, viu? Você está escrevendo aqui, está psicografando a mensagem de Jesus. É uma característica. Não que espíritos superiores não possam ouvir, né? Tem até uma crítica que o Haroldo Dutra faz. Se Allan Kardec viesse escrever no movimento espírita brasileiro, o médium ia ser apedrejado. Porque ninguém ia acreditar que Allan Kardec estava escrevendo ali. Né? Porém, analisando ao longo do tempo as comunicações, nós temos que ter o critério. Assim, poxa, será que é? Será que não é? Característica da linguagem.
o teor da mensagem, né, o que está sendo escrito, quais os conselhos, quais as informações. Então, tem que ter muita cautela, muita cautela. Ok, gente? Então, Jeremias já falava sobre isso, sobre esses falsos profetas que enganavam o povo. Será que hoje tem, gente? Tem, né? Infelizmente. Infelizmente ainda tem bastante. Alguma dúvida sobre Jeremias, pessoal? Alguma dúvida sobre o... Gente, repito, aqui é um sobrevoo bem alto, tá? Depois, quem tiver interesse, mergulha na história de Jeremias. Mas nós podemos tirar da vivência dele, primeiro a pré-existência da alma, depois aí o compromisso com a lei de causa e efeito, mas também uma mensagem de futura redenção, né, de futura renovação espiritual após o cativeiro na Babilônia, ok? E só para quem tem dúvida, o cativeiro realmente aconteceu, não teve jeito. Os judeus foram escravizados na Babilônia, né? E só retornaram um tempo depois, ok, gente? Beleza. E Malaquias? Malaquias, gente, vou passar uma informação aqui, eu quero que vocês me digam se é verdadeiro ou falso. Malaquias é o último profeta antes do Cristo. Verdadeiro ou falso? Falso? Por quê, mano? Isso, meu amigo. Teve João Batista. Malaquias é o último profeta do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Porém, não é o último antes do Cristo, porque tivemos um no Novo Testamento que veio abrir os caminhos do Senhor, João o Batista. Ok? Mas é importante nós citarmos o seguinte. Percebam pela ordem cronológica, né? Que, olha, de 200 em 200 anos, de 100 em 100, de 50 em 50, sempre vinham profetas para o povo de Israel. Sempre. Eles não passavam muito tempo sem receberem um emissário da espiritualidade. Porém, depois de Malaquias, eles passam cerca de 400 anos sem ninguém. É quase a história do Brasil, né? O Brasil tem 500 e poucos anos. Então, eles vem Malaquias e depois demora 400 anos para vir João Batista. Então, Malaquias é o último do Antigo Testamento e depois dele há um silêncio mediúnico. Certo? Preparando, logicamente, a vinda do Cristo. Ok? Então, Malaquias é considerado o último profeta do Antigo Testamento. Atuando aí já depois do exílio da Babilônia, da escravidão, né? O povo de Israel já tinha sido escravizado, já tinha voltado. E aí vem Malaquias, certo? E a sua missão principal era transmitir a vontade divina ao povo de Israel mais uma vez, em um momento de apatia espiritual. Eita, como a gente dá trabalho, né? Olha, vou dizer, viu? Se a gente passar 100 anos sem um emissário, a gente bota tudo a perder. Impressionante. Desempenhou um papel profético de transição, apontando para a vinda de um mensageiro que prepararia os caminhos do Senhor. Olha só. Então, Malaquias, ele profetizou o seguinte. Jesus dizendo, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará os caminhos diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui ele está profetizando, olha, eu vou enviar, através da mediunidade, Jesus falando através de Malaquias, eu vou enviar um profeta, um mensageiro, que abrirá os caminhos diante de mim. E depois eu mesmo vou. Eu mesmo estarei aí. A mediunidade de Malaquias vai dizer isso. Ok? Ou seja, ele diz que vai enviar João Batista e depois de João Batista vem o Senhor. É isso? Ele viria em pessoa. Certo?
Eu, o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Quem é? Jesus. Ok? Tudo bem até aí? Como se não bastasse isso, Malaquias ele dá, além, né, de mais uma prova de capacidade mediúnica, ele vai dar uma prova sobre reencarnação. Na página 45 da apostila de vocês, lá no finalzinho, na citação de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Malaquias vai profetizar o seguinte: por vias mediúnicas, Jesus vai falar através de Malaquias, dizendo: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então aqui, Jesus está dizendo, através da mediunidade de Malaquias, que ele enviará Elias no futuro. Ora, meus amigos, reencarnação no Velho Testamento. Por isso que no Novo Testamento, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, por que nas Escrituras está descrito que Elias vai voltar? Eles estão fazendo referência a essa passagem de Malaquias. Ok? Só que Malaquias aqui, percebam uma coisa que pouca gente percebe. Nós citamos duas profecias de Malaquias, através da mediunidade de Malaquias. Uma dizendo que viria o profeta preparar os caminhos do Senhor. Não é isso? A outra dizendo que Elias viria no futuro reunir os corações dos pais e dos filhos. Muitas pessoas acham que essas duas profecias fazem referência ao mesmo evento, a vinda de João Batista como Elias. Não é isso. A primeira, sim, faz referência à vinda de João Batista. Eu enviarei um profeta que abrirá os caminhos para mim. Jesus dizendo através de Malaquias. A segunda referência está dizendo a uma outra vinda de Elias no futuro, depois de João Batista. Quem é, Gonçalo? Uns dizem que foi Kardec, não sei. Mas não fazem referência a João Batista, só a primeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Novo Testamento, quando os discípulos perguntam, Senhor, é verdade, segundo as Escrituras, que Elias virá? E Jesus diz, é verdade, ele virá. Restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que ele já veio. E vocês não o conheceram. Então Jesus está dizendo que o mesmo Espírito, no mínimo, vem 3 vezes. Uma como Elias, uma como João Batista e a última como alguém no futuro. Ok? Fica claro ou não fica clara a reencarnação? Adianta brigar contra isso aqui? Não adianta. Não adianta. Certo? E, meus amigos, Malaquias, através destas profecias, encerra o ciclo profético do Antigo Testamento com uma mensagem de esperança e renovação, que está descrita lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, o seguinte: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Uma mensagem. Se vocês não fizerem isso, se isso não acontecer, aí eu castigarei vocês. Aí é lei de causa e efeito. É lei de causa e efeito. Ok? Então, alguém perguntou, seu Francisco, sobre livre-arbítrio. Foi isso? Isso é livre-arbítrio. Nós temos todos os recursos. Olha quantos profetas, só lá no Antigo Testamento, pregando basicamente as mesmas mensagens. Com
algumas modificações de acordo com a época, tá? Mas é basicamente a mesma coisa, alertando para os mesmos perigos. E até hoje, basicamente, nós cometemos os mesmos erros. O que é que nós vemos em nossa sociedade hoje, meus amigos? Idolatria, desunião, desamor. Não é isso? Especialmente nessa época de transição. Um afastamento de Deus, da gente para com Deus. Então, cuidado, porque a lei de causa e efeito está aí. Porém, diante deste quadro, nós temos também exemplos lindos de missionários e outros colaboradores, que não precisam ser missionários, mas, enfim, pessoas comuns, que se dedicam a enxugar a lágrima do outro, a buscar uma justiça social, o respeito, o amor, a fidelidade a Deus e às suas leis. Então, diante de um mal, nós também temos um bem. Como nessa época aí. Diante, né, desse quadro, dessa tempestade que nós estamos atravessando, nós temos uma promessa de renovação espiritual também no mundo de regeneração que se aproxima. E muita gente parece que esquece, porque as profecias do Velho Testamento se cumpriram. Os avisos dos espíritos superiores também vão se cumprir. A nova geração vai chegar. O mundo de regeneração vai chegar. Mas quem vai estar nele? Aí vai depender do livre-arbítrio de cada um. Precisa ser santo para estar em um mundo de regeneração? Sim ou não? Precisa ser puro? Não. Se eu fosse puro, eu estaria no mundo celeste. Precisa a boa vontade de ser regenerado. Porque os que vão ser exilados são os maus não tocados pelo bem. Vejam só, para eu estar em um mundo de regeneração, eu posso até ser mal. Contanto que eu já seja tocado pelo bem e queira ser regenerado. Isso está muito bem descrito no capítulo 18 do livro A Gênesis. Então, o papel dos profetas que nós estudamos aqui, lá do Antigo Testamento, é basicamente o mesmo, ou era basicamente o mesmo, do papel dos espíritos superiores de hoje da doutrina espírita. Alertam basicamente para as mesmas coisas, com diferenças, né, de linguagem, né, e de avanço intelectual, tecnológico, mas o fundo é o mesmo. Arrependimento, regeneração, transformação moral para um período de renovação. Tem muita diferença da doutrina espírita lá para o Velho Testamento, gente? Tem no sentido da linguagem, conforme foi dito, de avanço, mas os alertas são basicamente os mesmos. Ok, pessoal? Patrícia, Fran, seu Francisco, tudo bem, Gabriel? Bia, Mark, Ravel, Edson. Ninguém quer falar nada? Podemos encerrar o Velho Testamento aqui? Daqui a 15 dias, Novo Testamento. Tá? Aí eu acho que todo mundo já está mais familiarizado, né? Porque aí é João Batista, Jesus, os apóstolos, né? E Apocalipse. Ok? Então, um grande abraço. Já como preste encerramento, que Jesus abençoe todos nós. Que todos tenhamos uma próxima semana aí de início de junho de muita paz em nossos corações. Aqui na nossa região é um mês, né, de muita alegria, né, o mês de festas juninas, né, porém, tenham cautela, tá certo? Cautela no trânsito, cautela aí nas festas e tudo mais, tá? Vamos nos portar como espíritas cristãos que queremos ser. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe.